Olá, meninas. Então, nós vamos começar com a atividade dessa semana. Então, a primeira atividade fala assim, que Bruna é a irmã mais nova de Paula. Se a diferença entre as idades delas é igual a 7 e a soma das idades é igual a 49, quantos anos cada uma tem? Então, nós sabemos que a Paula é a mais velha. Então, nós não sabemos a idade de nenhuma. Mas como a idade da Paula, né? A Paula é a irmã mais velha, nós vamos chamar de X. E a Bruna, ela é a irmã mais nova. E a diferença delas é de 7 anos. Então, a idade da Bruna é a idade da Paula menos 7. A idade da Paula nós chamamos de X. Então, vai ser X menos 7. Então, essa daqui é a idade da Paula, a representação, né? E essa daqui é a representação da idade da Bruna. E o exercício, ele nos fala outra coisa. Ele fala que a soma das idades das duas irmãs é igual a 49. Então, nós vamos fazer o quê? X, né, que é a idade da Paula, mais X menos 7, né, que é quem? A idade da Bruna tem que ser igual a 49. Então, essa daqui vocês vão resolver. Resolvendo aqui, né, basta só tirar os parênteses. Então, x mais x menos 7 igual a 49, né? E aí, vocês vão resolver. X mais x, 2x menos 7 igual a 49. Regrinha, o que tem do lado, vou deixar sempre no primeiro membro o que tem letra e no segundo membro os números, né, que não estão acompanhados de nenhuma letra. Então, o menos 7 está do lado de cá negativo, vai para o outro lado positivo. Então, eu vou ficar com 2x igual a 49 mais 7. Então, aqui vocês vão terminar de resolver, né? O 2 está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo. Vocês vão somar 49 mais 7, coloca o resultado e divide por 2. A questão número 2, ela fala o quê? Que em uma fazenda há galinhas e vacas. Se existem 20 animais e um total de 50 patas, quantas galinhas há nessa fazenda? Então, nós podemos chamar o número de galinhas de G. Então, o número de galinhas nós vamos chamar de G. Nós sabemos que tem galinhas e vacas e existe um total de animais. Então, o número de vacas, né, vai ser o quê? O total de animais, que é 20, menos a quantidade de galinhas, que é a quantidade que nós não sabemos. O exercício, ele quer o quê? Quantas galinhas há nessa fazenda, né? Nós sabemos que tem uma diferença entre as patas, né? Nós sabemos que galinhas têm 2 patas e vacas têm 4 patas. E no total desses animais, nós temos 50 patas. Então, nós podemos montar uma equação. Então, nós sabemos que as galinhas têm 2 patas. Então, nós vamos multiplicar o número de galinhas por 2, né? Nós chamamos de galinhas de G, então 2 vezes G. Mas, agora a gente vai descobrir a quantidade de patas das vacas. A quantidade de vacas é 20 menos G, mas as vacas têm 4 patas. Então, é 4 vezes 20 menos G, que é igual a 50 patas. Então, fazendo essa
calculando isso daqui, nós chegamos no valor de 50 patas. Então, nós queremos descobrir o valor de G. Então, vocês vão resolver essa equação. Então, aqui, né, 2 vezes G. Aqui, esse 4, ele está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, vocês vão aplicar a distributiva. Então, vocês vão multiplicar 4 vezes 20 e 4 vezes G. Lembrando que sinais diferentes, né, na multiplicação, nós permanecemos com o sinal de menos. Então, vocês vão ficar com menos 4G quando vocês fizerem essa multiplicação. Resolvendo isso daqui, vocês vão descobrir o valor de G. O valor de G é exatamente o quê? A quantidade de galinhas. Na seguinte questão, ela fala assim, que o salário do funcionário de uma loja é composto de uma parte fixa e uma parte que depende do valor de suas vendas. Se esse salário é dado pela expressão S igual a 400 mais 0,1V, em que V é o valor mensal das vendas e S é o salário que ele recebe, quanto o funcionário deve vender para que em um mês para receber 1.500 de salário? Então, quanto que esse vendedor, né, ele tem que vender para ele receber 1.500 de salário? Então, aqui nessa expressão, nós sabemos o quê? Que o S, ele está representando exatamente o salário. E o V está representando as vendas. Então, nós sabemos que o salário que ele quer receber, né, é de 1.500. Então, no lugar de S, vocês vão colocar 1.500. Então, 1.500 tem que ser igual a 400 mais 0,1 V. Chegando nessa equação aqui, nós só temos a letra V. Tendo somente a letra V, nós conseguimos resolver. Então, nós podemos, lembrando que a gente sempre quer fazer o quê? Deixar a letra no primeiro membro, né? Que é antes da igualdade. O que nós fazemos de um lado, nós temos que fazer do outro, certo? E nós podemos fazer uma coisa. Nós podemos inverter de lugar todos os valores da nossa expressão, desde que nós estejamos invertendo todos ao mesmo tempo. Então, a gente pode só escrever de uma maneira diferente, invertendo, né? Eu vou passar tudo que está desse lado do segundo membro para o primeiro, o que está do primeiro eu vou passar para o segundo, assim. 0,1V mais 400 igual a 1.500. Isso é só porque eu quero a letra V no primeiro lado da igualdade. Chegando nisso aqui, agora fica mais fácil de vocês resolverem, né? Agora, vocês vão isolar aqui o V no primeiro membro, né? Vão passar o 400 para o outro lado negativo, vão resolver, e o 0,1 que está multiplicando o V, ele vai passar dividindo. Nesse exercício, ele fala assim: um queijo foi partido em 4 pedaços de mesmo peso. 3 desses pedaços pesam o mesmo que um pedaço mais um peso de 0,8 kg. Qual era o peso do queijo inteiro? Então, o queijo ele foi repartido em 4 pedaços iguais. Cada pedaço nós vamos chamar de X. Vamos falar que esse pedaço está pesando X. Então, o queijo inteiro ele vai pesar 4x. Mas ele nos fala o que no exercício? Que ele foi repartido, né, em 4 pedaços de mesmo tamanho. E 3 desses pedaços pesam o mesmo.
Então, 3 pedaços, então nós vamos chamar de 3x. É igual, né? Como ele falou o mesmo, então o mesmo é a representação do sinalzinho de igual. Que um pedaço, então é somente x. Mais um peso de 0,8, então é mais 0,8. Chegando nessa expressão aqui, é só vocês resolverem. Resolvendo essa equação, vocês vão pegar o valor de x que vocês encontrarem e substituir aqui. Vocês vão substituir no 4x. Então, vocês vão multiplicar o valor que vocês encontrarem aqui no x por 4. Por quê? Porque o x é a representação do peso de apenas um pedaço. Mas o exercício ele quer o quê? O peso do queijo inteiro. Na seguinte questão, ela fala assim, que 8 vasos iguais encaixados formam uma pilha de 36 centímetros de altura, como na figura. 16 vasos iguais aos primeiros, também encaixados, formam uma outra pilha de 60 centímetros de altura. Qual é a altura de cada vaso? Então, se nós formos observar, né, da primeira, onde nós tínhamos 8 vasos empilhados, né, para a segunda situação, onde nós temos 16, são colocados mais 8 vasos, de modo que a altura da pilha, né, aumenta em 8 bordas. Então, nós podemos pensar que a altura da pilha com 16 vasos é igual a quanto? Então, inicialmente, nós temos que 36 centímetros de altura. Então, na primeira situação, nós temos 8 vasos é igual a 36 centímetros. Mas são adicionados mais 8 vasos. Só porque o que vai ser adicionado serão o quê? As bordas, né? Então, é mais... Quando a gente observa aqui, ó, se adicionou mais 8, o que vai acrescentar aqui são somente as bordas, né? O restante do vaso está encaixado. Então, aqui é 36 mais 8x, onde x será o tamanho das nossas bordas. E fazendo essa soma aqui, será igual o total, né, das 16 pilhas, né, das 16 vasos empilhados, que nos dá um total de 60 centímetros. Resolvendo essa equação, vocês vão encontrar o valor de x. O valor de x é o tamanho das bordas, mas o que o exercício está pedindo? Qual é a altura de cada vaso? Então, vocês vão descobrir o valor das bordas, que é o valor de x, e vocês vão resolver para descobrir o valor do vaso. Descobrimos o valor da borda, então é o valor de x. Então, descobrindo o valor de x, vocês conseguem descobrir o valor do vaso, porque ele quer exatamente o tamanho desse vaso aqui. Para resolver isso, como é que vocês vão resolver? Primeiro, nós temos que montar uma equação, uma outra equação. O tamanho do vaso nós vamos chamar de V. Então, o tamanho do vaso, né? Como a gente observa na primeira parte, né, do exercício, ele nos fala o quê? Que uma pilha, né, com 8 vasos, que é o que está descrito aqui nessa imagem, tem o tamanho de 36 centímetros. Então, o tamanho de um vaso é mais 7 bordas. O tamanho das bordas é o que nós chamamos de x, que é exatamente o valor que vocês vão encontrar aqui. 7 vezes x
tem que ser igual a 36 centímetros. Então, o primeiro que vocês têm que resolver é essa equação aqui. Então, vocês vão primeiro descobrir o valor de x, para depois vocês substituírem aqui o x pelo valor que vocês encontrarem aqui, e sim resolver essa equação, descobrindo o valor de V, que é exatamente o tamanho do vaso. Resolvendo essa questão aqui, vocês vão marcar a alternativa correta.